Olá, você está em nossa aula de número 1. Esta aula eu subdividi em duas partes, e esta é a primeira em que trataremos da função e da classificação do substantivo. Mas para poder chegar nesse assunto, é necessário que nós façamos uma breve introdução para criar uma linha de raciocínio. O nosso estudo tem como tema morfologia. Morfo, parte, logia, estudo. O que é esse estudo das partes? O Léo, por exemplo, lá em biologia, se ele for tratar de morfologia, ele vai estudar as partes de uma planta, ele vai estudar as partes de um animal. Aqui na língua portuguesa é estudar a palavra. E nós vamos começar o estudo pelo substantivo e pelo artigo. Mas eu já adianto para vocês que artigo, neste momento, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas ele se faz presente porque ele está diretamente ligado ao substantivo. Mais à frente vocês vão entender melhor isso aí. A nossa língua é formada por um universo gigantesco de palavras. Cada vez mais essas palavras vão sendo agregadas, mais palavras vão aparecendo na nossa língua. Toda palavra presente tem uma função, toda ela. E de acordo com essa função, as palavras são reunidas em grupos, a que nós damos o nome de classe gramatical, classe morfológica ou, como eu prefiro chamar, classe de palavras. Lá no início do ano, eu pedi que você copiasse no seu caderno o conteúdo que nós iríamos tratar este ano. E o primeiro assunto dentro de língua portuguesa era morfologia, classe de palavras. Vocês fizeram duas colunas ali anotadas. A coluna da esquerda era o grupo, é o grupo das palavras variáveis. Tem 6 grupos lá. Variáveis por quê? Porque elas têm flexões, elas podem mudar a sua forma. Por exemplo, eu tenho o verbo sair. Eu posso escrever sairei, saiu, sairemos, saio. O verbo, ele se modifica. Isso acontece com toda palavra que varia. Já as palavras que compõem a coluna da direita é um grupo de palavras invariáveis, ou seja, elas não vão ter flexão, elas sempre serão formas fixas. Por exemplo, quando é uma conjunção. Você não tem como variar essa palavra. Toda vez que você usar a palavra quando, você só pode usar dessa forma. Dentro desse grupo das palavras variáveis se encontra o nosso substantivo, nosso ponto de partida. Mas isso não é uma escolha minha partir do substantivo. O substantivo, ele vem como estudo primeiro, por quê? As palavras, à exceção do verbo, naquela coluna, as demais palavras, todas elas estão relacionadas diretamente ao substantivo. É o caso do artigo, do adjetivo, do numeral e do pronome. Ou seja, essas 4 palavras aqui, nós damos o nome de determinantes do substantivo. Nesta nossa sessão, nós estudaremos 3 coisas: a função do substantivo, a classificação do substantivo e a flexão do substantivo. Flexão vai ser parte da parte 2 da aula 1. Qual é a função do substantivo? Como eu falei, é a função que faz com que uma palavra pertença a determinado grupo. O que faz uma palavra pertencer ao grupo do substantivo? É ter essa função aqui, nomear coisas. Eu coloquei a palavra coisa num sentido aqui bem genérico mesmo, para se referir a qualquer elemento existente no mundo, qualquer. Ele pode nomear seres, pessoas, animais, plantas. O substantivo pode nomear sentimentos. Ele também pode nomear lugares, assim como ele também pode nomear objetos. Tudo aquilo que você pensar sendo identificado por um nome é um substantivo que está fazendo essa identificação. A classificação do substantivo, para que nós possamos classificar algo, é necessário que nós tenhamos critérios. Para classificar substantivo, nós temos 2 critérios. É o elemento que ele nomeia, a coisa, o ser que ele nomeia e a forma que ele adquire. Dentro da coisa nomeada, nós temos uma primeira classificação. Por que 2 ali juntas? Porque ou o substantivo é comum ou ele é próprio, certo? Comum quer dizer que ele está nomeando seres
iguais, de maneira genérica. Eu usei aqui, por exemplo, a palavra cidade. Cidade é qualquer uma. O próprio já se refere a uma cidade específica. Eu dei como exemplo aqui Santa Teresa, mas poderia ser qualquer outra. A cidade onde eu moro, por exemplo, Colatina. Se eu usasse aqui no substantivo comum, cachorro. Cachorro é qualquer um. O próprio é aquele que eu dei um nome específico para ele, aquele nome que eu dou para o meu bichinho de estimação. Um detalhe importante. O substantivo comum só vai ser escrito com letra maiúscula no início de uma oração ou em algumas situações muito específicas. Agora, já o substantivo próprio, ele sempre tem que ser escrito com letra maiúscula. O segundo grupo de classificação é concreto ou abstrato. O que é um substantivo concreto? É aquele que existe sem a dependência do outro ser. Eu dei exemplo aqui a palavra cidade. Ué, mas a palavra cidade não está lá em cima? Sim, mas vocês viram que eu estou usando aqui cores diferentes? Isso significa que aqui eu tenho um grupo de classificação, aqui eu tenho outro grupinho de classificação. Cidade é um substantivo comum, sim, mas ele também é um substantivo concreto, porque quando eu falo cidade, você automaticamente pensa em algo que existe sem uma dependência de outro ser automaticamente. Já o substantivo abstrato é aquele tipo de substantivo, muitas pessoas costumam dizer, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não pego. Até que pode ser, não está de todo errado isso não. Porém, não é bem isso. Um substantivo abstrato é aquele que, para a existência dele, ele tem uma dependência direta com outro ser. É o exemplo que eu dei aqui. Esperança. Esperança é um tipo de sentimento. Os sentimentos eles não existem por aí como seres vagando. Para haver esperança é necessário que alguém sinta a esperança. E por último, dentro da coisa nomeada, é o substantivo coletivo. Esse substantivo coletivo é um nome que eu dou a um grupo daqueles elementos que estão ali reunidos. Por exemplo, cardume. Cardume se refere a quê? A um grupo de peixes reunidos. Então, se eu tenho vários peixes, eu posso dizer que ali eu tenho um cardume. Vocês estão vendo que não tem um parzinho aqui para o coletivo. Ou o substantivo é coletivo ou não é coletivo. Dentro deste outro critério aqui de estrutura, o primeiro grupo é primitivo ou derivado. O que é um substantivo primitivo? É aquele substantivo de origem dentro da nossa língua atual. Não vamos buscar lá a raiz de onde veio, de outras línguas, não. Dentro da língua portuguesa atual, né, é aquele substantivo que está ali presente e que dele se originam outras palavras. Trouxe de novo a palavra cidade, para vocês perceberem que eu posso ter uma classificação aqui como concreto, mas também aqui como primitivo. Um substantivo derivado, o que é? Vamos recorrer a um assunto lá do primeiro ano. É você ter uma única palavra agregada de um sufixo, ou também poderia ter aqui um prefixo, ou os dois. Por exemplo, a palavra honestidade vem de honesto. Quando eu acrescento este sufixo aqui, eu formei um substantivo que é derivado. Poderia ter criado também desonestidade, prefixo com sufixo. Por exemplo, uma pessoa que é rica, o que ela tem? Riqueza. Eu acrescento um sufixo e formo um substantivo derivado. E um outro grupo, dentro da estrutura, é simples ou composto. De novo, aqui eu trouxe a palavra cidade, né? Observa bem aqui, quando eu falei do derivado, lembra que eu disse a vocês que eu posso usar uma única palavra aqui agregada de um sufixo ou de um prefixo? O substantivo simples é isso, ele tem apenas um radical. É o caso aqui da palavra cidade de novo. Eu poderia colocar desonestidade aqui no simples? Poderia sim. Agora, composto, laranja, lima. Um substantivo composto, ele é formado por duas ou mais palavras, que juntas vão dar origem a um ser. Por exemplo, eu tenho a palavra laranja, e tenho a laranja... Como eu disse, algumas palavras iam ser atropeladas. Eu tenho a palavra laranja
e tem a palavra lima. Na hora que eu junto essas duas, eu formo uma nova espécie, que é a laranja-lima. Vamos fazer um exercício aqui. Eu pego aqui a laranja-lima. Estão vendo essas cores aqui, né? Cada grupinho. A palavra laranja-lima, comum ou próprio? Acertou quem falou comum. Porque quando eu falo laranja, são todas as laranjas daquela qualidade. Concreto ou abstrato? É fruta. Se é uma fruta, vamos usar aquele conceito, né, que não está totalmente certo, mas que serve. Eu vejo, eu pego, ela está ali, ela existe. Então, laranja-lima também é concreto. Laranja-lima é coletivo? Não. Então, ela não recebe essa classificação. Primitiva ou derivada? Nenhum, nem outro. Por quê? Primitivo tem que ser a palavra de origem, e aqui eu usei duas, então não é de origem. E para ser derivado, tem que ser com sufixo ou prefixo, e aqui eu não tenho isso. O que eu tenho aqui são duas palavras diferentes. Então, ele é um substantivo que é composto. Vamos ver a palavra honestidade. Comum ou próprio? Substantivo comum. Honestidade não é um nome de alguém ou de algo em específico. É um sentimento de maneira generalizada. Concreto ou abstrato? Se é uma espécie de, não sentimento, né? De um valor moral aqui, de uma característica, de um caráter, não pode ser concreto, porque a honestidade não existe por si só. É necessário que alguém seja honesto para que ela possa existir. Então, isso é um substantivo abstrato. Não pode ser primitivo, porque eu já expliquei, ele tem um sufixo aqui. Agora, simples ou composto? Simples. Por quê? Porque eu só tenho um único radical, uma única palavra, formando aqui dentro do substantivo simples. Vamos usar outro exemplo? Eu tenho esperança. Comum ou próprio? Comum. Aqui a gente já viu que é abstrato. Primitivo ou derivado? Não é primitivo, porque eu tenho uma palavra menor do que esperança. Espera, esperar. E esse N cedilha A aqui é um tipo de sufixo. Então, ele é um substantivo derivado. Simples ou composto? Se eu só tenho uma palavra na palavra esperança, um único radical, então ele é um substantivo simples. Bom, eu tenho duas considerações a fazer para você sobre substantivos coletivos e substantivos compostos. O que eu vou tratar aqui? Não fica prestando aí atenção em mim no cantinho do vídeo não, tá? Presta atenção aí naquilo que está sendo comentado aqui na tela. O substantivo coletivo, imagine que você tenha essa situação aqui. Deixa eu transformar meu ponteirinho aqui numa canetinha, porque eu vou precisar dela, tá? Se eu falar cardume de peixe, isso aqui está correto? Não está. Por que não? Quando eu falo cardume, automaticamente eu já sei que se refere a peixes reunidos. Então, essa expressão aqui, ó, de peixe, ela está errada. Eu não posso falar um cardume de peixe, eu estou fazendo uma redundância. É igual eu falar uma constelação de estrela. Se eu falo constelação, eu já entendo que são estrelas. Combinado? Não era para sumir, estou clicando aqui na parte errada. Enxame de abelha. E aí, tá certo? Ou é o mesmo caso que o cardume de peixe? Quem falou que tá certo, acertou. Enxame de abelha pode. Mas por que pode enxame de abelha, mas não pode cardume de peixe? Pelo simples fato de que enxame pode ser de outros elementos. Eu posso ter enxame de qualquer inseto, enxame de mosca, enxame de gafanhoto, enxame de pernilongo e de abelha. Então, dizer que é um enxame de abelha, eu estou especificando aqui. Ah, Jussara, mas e se eu falar então que é um cardume de um tipo de peixe? Cardume de robalo, por exemplo. Pode? Aí pode, porque você não está dizendo o peixe, o animal, mas você está dizendo o tipo dele. Aí pode. Falar em enxames de abelha, está certo ou está errado? Tá certo, mas depende da circunstância.
A palavra coletiva, o substantivo coletivo, ele já dá a ideia de muito, de grupo, de reunião. Mas vamos imaginar que eu estou num terreno, numa plantação ali qualquer, e eu vejo à minha direita um enxame de abelha e à minha esquerda outro enxame de abelha. Então eu estou vendo 2 enxames de abelha e aí eu posso utilizar sim. Posso colocar a palavra abelha no plural? Não, não é aconselhável colocar, porque, como eu já disse, o coletivo ele já dá a ideia de muitos, então você não vai repetir essa ideia de multiplicidade com o substantivo especificado ali. E quanto ao substantivo composto? Vamos ver essas 2 palavras aqui. Ex-ministro e primeiro-ministro. Todas 2 são substantivo composto? Não são. Acertou quem falou que não são. Qual das 2 que não é um substantivo composto? É o ex-ministro. Nós vamos riscar isso daqui e eu vou voltar o meu ponteirinho para o laserzinho. Por que o ex-ministro não é um substantivo composto? Lembra o que eu disse na tela anterior? Para que o substantivo seja composto, é necessário que eu tenha 2 palavras. E ex não é palavra, ex é um prefixo. Então, isso é um substantivo derivado, não é um substantivo composto, certo? Agora, primeiro-ministro, sim. Esse daí é um substantivo composto. E o importante é que, para nós formarmos substantivos compostos, eu não preciso ter todas as palavras sendo substantivo. Primeiro, por exemplo, aqui é um numeral e ministro é o substantivo. Mas na hora que eu junto tudo isso, forma um único substantivo. Um outro exemplo nesse caso, eu tenho bem te vi, é um pássaro. Bem é um advérbio, o te é um pronome e o vi é verbo. Mas quando essas 3 palavras se juntam, elas formam o substantivo que nomeia o pássaro, então é um bem te vi. Aí é um substantivo que é composto. Entendido? Por fim, nós temos aqui a parte de flexão do substantivo, mas isso vai ser assunto para a nossa outra parte, para a parte 2 da aula de número 1.